Boa noite, pessoal. A gente está na nossa quarta aula da EBD de Pós-Modernidade. E o tema da aula de hoje é pluralismo religioso. E eu quero perguntar para vocês o que vem à mente de vocês quando a gente fala de pluralismo religioso. O que vocês entendem por essas duas palavras juntas? Só para a gente poder estar alinhado aí em relação àquilo que vai ser dito na nossa aula. Eu penso numa outra palavra, né, relativismo, também, Uhum. que questão de religião é que nem, né, a gente escuta muito isso, que a questão de religião é que nem time de futebol, não se discute, cada um tem a sua, e são várias, e cada um escolhe a que mais lhe agrada, e é isso daí, já era. Uhum. Não se discute, porque cada um tem sua verdade, sua religião. Boa. Alguma ideia a mais? Eu acho que faz a gente lembrar um pouquinho de coxa de retalho. Já viu coxa de retalho, Rick? Esse termo me é familiar bastante. Vários pedacinhos, parece muito isso, né? De ser plural, de que você pode ter um pouquinho de tudo. Tudo é importante, né? Não pode descartar nada, não. Uhum. Eu acho que uma palavra mais atual para essa coxa de retalhos do Rafael seria o mosaico, né? Poxa, Verdade. Muito bom. Alguém mandou uma mensagem no chat, deixa eu ver. Coxa de retalho. Bom, mas é isso aí, vocês falaram certinho. A gente vai falar sobre a mentalidade pós-moderna no que diz respeito à religião, sobre a ideia de que todas as religiões são verdadeiras, ou que todas as religiões levam à salvação, tanto faz você seguir essa religião. Então, de roteiro de aula, a gente vai ter 2 tópicos apenas. Então, a gente vai falar um pouco sobre como é esse pluralismo religioso e quais são algumas das suas características. E depois a gente vai falar um pouco das afirmações pluralistas, né? Quais são algumas das falas que a gente pode ouvir por aí, que são objeções à nossa fé cristã e como a gente pode respondê-las. Então, no que diz respeito à introdução e às características, eu quero relembrar com vocês alguns pontos. E o primeiro deles é de que o secularismo ele marca a maneira de pensar pós-moderna. É muito interessante porque no início do século XX, os teóricos achavam que conforme os anos iam passando, conforme os anos forem... Não, perdi a palavra aqui agora. Mas conforme o tempo fosse passando, conforme o tempo fosse passando, as pessoas elas seriam menos religiosas. A religião ela iria sumir e as práticas religiosas elas iriam estar restritas à sua vida pessoal. E é muito interessante porque as religiões elas não deixaram de crescer no século XXI, por exemplo. Então o secularismo ele se expressa de uma maneira um pouco diferente. Não é que a religião ela deixa de existir, nem que as práticas religiosas deixam de existir. Mas a gente vive hoje em dia naquilo que a gente pode estabelecer que é um ateísmo funcional. Então, muitas pessoas podem até afirmar que Deus existe, mas esse Deus é um Deus que não faz muita diferença no dia a dia delas. É um Deus que criou o mundo, e se pá, é um Deus de amor, e um Deus que cuida das pessoas, mas não vai muito além disso. Então, é um ateísmo funcional. A via religiosa, ela não é tida com grande estima, as pessoas terem as suas práticas religiosas muito fortes, e aí eu não estou falando de todo mundo, né, existem pessoas ainda muito religiosas, muito presas às suas práticas nas quais elas foram ensinadas, mas de maneira geral, a via religiosa, ela não é muito relevante, então você não tem muito rigor nas análises das algumas das afirmações pluralistas que a gente vai ver mais para frente na aula. A atitude pós-moderna é relativista, esse é um ponto importante, e aí eu tô com um ponto aqui que está no relembrando, mas é um novo ponto que eu quero trazer para vocês, é de que a consciência sobre diversidade religiosa, ela é muito grande hoje em dia. Quando eu estava preparando essa aula, eu vou mostrar depois a bibliografia para vocês, e aí o cara fala dos Estados Unidos, né? E nos Estados Unidos, devido ao grande processo de migrações, você vai tendo mais religiões na cultura deles. E ele faz a seguinte comparação. Há umas décadas atrás, quando a gente olhava para religiões orientais, como, por exemplo, o budismo e o hinduísmo, as pessoas olhavam para essas religiões como se elas fossem novidades exóticas. Então, olhavam para essas religiões, achavam interessante, falavam, nossa, olha que interessante essa liturgia hinduísta, olha que interessante essa prática budista, mas era uma parada meio distante, uma parada curiosa, algo que não se relacionava no dia a dia. Mas hoje em dia, devido à globalização, devido às grandes trocas culturais que a gente vê, devido ao fluxo de informações, muitas religiões elas passam a fazer parte do nosso tecido social e cultural. Então, o budismo ele não é uma religião que é muito distante da nossa realidade.
Hoje em dia a gente conhece pessoas budistas, né? Não é muito distante a gente conhecer alguém que é budista, nem hinduísta, por exemplo. Então, como essas religiões elas passam a fazer parte do tecido social e cultural, essas religiões elas passam a fazer parte, é, como eu posso dizer, a alegação delas de explicar a realidade espiritual e a verdade como um todo, ela é tida como válida, e não mais como uma parada que era curiosa, que era distante. Então, a consciência sobre a diversidade religiosa é muito grande, e essas religiões elas passam a fazer parte do nosso dia a dia. Não é só mais o cristianismo, por exemplo, que vai alegar, explicar a realidade, e que vai estar certo, que vai ser aceito por todo mundo. Artistas adoram religiões exógenas. Eu não lembro de nenhuma. Você quer dar um exemplo disso, Rogério? Nunca parei para fazer essa relação. Ah, cara, não me vem nomes aqui à cabeça, mas eu já vi vários depoimentos aí da galera que diz que se encontrou no shintoísmo, na cientologia, né? O Tom Cruise é o cara mais defensor aí Então tem essas Os Beatles, pegadas, né? Rogério, cientologia, o Tom Cruise lá na Hollywood, eles são muito adeptos da cabala e cientologia. É isso aí. Isso, é verdade. Tem algumas bandas, é verdade. Essa questão Tem mais uma oriental, monja, mais mística. tem uma monja budista que entrou agora na propaganda da Ambev, Monja Cohen, acho que é o nome dela. Isso. Tá Isso. famosinha aí, e ela tem muitos seguidores aí na classe mais artística, né? Ela é bastante relevante. Ela tem vários bate-papos com pensadores aí. Ela é bastante relevante. Então, beleza, as novas religiões, elas passam a fazer parte do nosso tecido social e cultural, então elas também alegam explicar a realidade e a verdade, assim como o cristianismo, por exemplo. E aí a gente entra para uma característica desse pluralismo religioso, que é a seguinte, que é a característica do relativismo. O sociólogo Brian Turner, ele fala o seguinte: a multiplicação de crenças religiosas em uma sociedade multicultural causa nesse mundo cotidiano o efeito de uma profunda relativização. E qual que é a consequência disso? O lance é que, à medida que o número de opções religiosas aumenta, a autoridade relativa de qualquer tradição individual começa a diminuir. Porque são várias religiões e várias cosmovisões diferentes alegando explicar o que é a realidade última. Então você tem inúmeras opções, e como a gente viu na primeira aula, a gente tem uma sociedade relativista, onde cada um acredita no que quiser, você tem uma perda de autoridade. Então as pessoas vão falar que a religião certa é a religião que funciona para você. Então você não tem mais aquela questão da autoridade nem do respeito, que a gente já comentou isso aí na primeira aula em relação à Bíblia, por exemplo. Outra coisa que marca essa questão do pluralismo... Sim. Outro dia eu estava ouvindo um curso e eles trazem muito a espiritualidade até para a questão de empreendedorismo, só que eles falam assim, não é a religião, o espiritualismo da religião, mas é sim a espiritualidade... Estou me escutando aqui na da Laís, estou me perdendo nos pensamentos. Deixa ela baixar aqui. É ruim mesmo. É ruim, né? Então, eles falam assim, não como uma espiritualidade religiosa, eles elencam agora a espiritualidade como filosofia. Então, hoje tá chique você ter uma meditação, uma hora da Bíblia, mas não como fato religioso, e sim como um fato filosófico. Interessante isso, né? A gente vai falar exatamente dessa distinção de religião e espiritualidade daqui a pouco. Mas é isso aí mesmo, que ela falou. Aqui tá chegando, daqui a pouco a gente fala disso especificamente. Aí a segunda característica que a gente tem desse pluralismo religioso que marca a nossa sociedade é o pragmatismo e o consumismo. A aula da semana que vem é a aula de consumismo, é uma aula que eu estou muito animado, porque é um tema extremamente relevante, né? O modus operandi atual é muito consumista, e a gente tem um filósofo, um sociólogo que chama Peter Berger, que ele vai falar o seguinte, antes de começar a ler, né? Essa palavra aqui é uma palavra em alemão para cosmovisão. Os sociólogos usam muito essas palavras em alemão, eu acho que no alemão elas expressam melhor o sentido do termo cosmovisão, mas enfim. Ele diz o seguinte: o homem moderno se vê confrontado não só com múltiplas opções de cursos de ação possíveis, mas também com múltiplas opções de formas possíveis de pensar o mundo. Então eu não consigo só fazer várias coisas diferentes, mas eu consigo pensar de várias maneiras diferentes. Aí beleza, continuando. Isso quer dizer que o indivíduo pode escolher sua cosmovisão de forma muito parecida com o que escolhe a maioria dos outros aspectos da sua vida privada.
Em outras palavras, passa a haver uma continuidade facilitada entre escolhas de consumo em diferentes áreas da vida, a preferência por esta marca de automóvel em detrimento daquela, por este estilo de vida sexual em detrimento daquele outro, e, por fim, a decisão de se fixar a uma preferência religiosa particular. Então, o critério com o qual eu vou escolher a religião que eu quero seguir é o mesmo critério que eu vou utilizar quando eu consumo, quando eu vou comprar meu carro, quando eu vou comprar minha casa, até mesmo nos meus relacionamentos, né? O Bauman fala demais disso no Amor Líquido. A gente tem um critério muito consumista nas relações, ele faz até um paralelo com investir no relacionamento, ele faz um paralelo com investir na bolsa e investir no relacionamento. É muito incrível, mas é isso aí. É a aula da semana que vem, é o Rafa que vai mandar ver. Então, a gente tem essa questão do pragmatismo e do consumismo. A religião ela é vista como algo que vai satisfazer os seus desejos e necessidades, e uma vez mais que ela não satisfizer esses desejos e necessidades, você pode trocar. Não há grandes problemas em você trocar. Assim como você troca as peças do seu carro, assim como você troca o seu celular, você pode trocar de religião, uma vez que não vai estar mais satisfazendo os seus desejos e necessidades. E aí, a gente pode até ver um pouco disso, infelizmente, em falsos ensinos no meio evangélico, que, por vezes, são pregações que massageiam o ego, é um evangelho que não nos leva à cruz, de fato, mas é um evangelho só de Deus te ama e você é importante, e acaba aí, né? Não tem nada de arrependimento, nada de renúncia, por exemplo. Tem grandes pregadores aí, com bilhões de seguidores, que ensinam mentiras, e justamente, por exemplo, quando a gente pega aquele pregador que falou que você é o ponto fraco de Deus, né? Essa é uma das expressões do pluralismo religioso. Você tem uma religião que é do ponto de vista uma religião que quer satisfazer as suas necessidades, e é isso. A gente pode, o que eu quero dizer isso se arrasta até mesmo para o evangelho, né? Isso tem efeitos até mesmo na pregação do evangelho. Oi, Ricão. Eu pensei que eu fosse aprender como é que se pronuncia cosmovisão em alemão, mas você não falou, cara. Fiquei curioso. Eu não faço a mínima ideia. Eu não faço a mínima ideia de como é que faz. Depois a gente coloca no Google Tradutor e joga lá para a pessoa falar. É só ler essa palavra com muita raiva. Aí você chega perto do que acho que deve realmente ser. Nessa vai mesmo. Boa! Mas eu não sei como é que fala, não. Beleza. A gente tem também de característica aquilo que a gente pode estabelecer como intuição pluralista. Então, as pessoas, eu coloquei a definição aqui, né? Existe o pressuposto de que um grande número de pessoas moralmente boas, sinceras e inteligentes não pode simplesmente estar enganado acerca das suas convicções religiosas básicas. Então, é meio que assim, você é cristão, então toda religião budista está errada, toda filosofia budista está no lixo, então. Toda filosofia, toda a prática litúrgica dos hinduístas está jogada fora, então. Então, existe um pressuposto de que você ser moralmente bom implica em uma espiritualidade boa, em você conseguir energias positivas para você e esse tipo de coisa. Né? Você não pode estar simplesmente enganado acerca da sua convicção religiosa básica se você é uma pessoa moralmente boa e que trabalha para que a sociedade se torne cada vez melhor. Então, a gente tem essa atmosfera, vamos dizer assim. E aí, a gente entra no ponto que minha mãe falou ali atrás, e eu quero que vocês interajam neste momento, porque eu quero saber se vocês já se depararam com algumas dessas afirmativas. Eu tirei print de alguns comentários no Facebook, eu nem lembro que post que era, mas estava salvo no meu celular, e aí eu consegui usar aqui para essa aula, que as pessoas disseram o seguinte: religião é a invenção dos homens. Eu acredito que se você buscar o Senhor de todo o seu coração, não importa a porta. Antes, é preciso estar com ele no coração. E aí tem outro print, né? Eu acho que nenhuma religião leva a Deus. A pessoa foi mais radical. E aqui, para mim, esse print, ele define a diferenciação entre espiritualidade e religião que a gente vê na pós-modernidade. A pessoa diz o seguinte: eu acredito na espiritualidade, onde nós buscamos Deus dentro de nós e transmitimos ele aos outros seres através de nossas ações. Respeito todas essas crenças, porém acredito que a religião limita, já a espiritualidade expande. Vocês já conversaram com pessoas que pensam dessa forma, ou que nem minha mãe falou, vocês veem pessoas que são referências midiáticas, que falam esse tipo de coisa, que diferenciam espiritualidade de religião? Vocês já tiveram contato com isso? Ô, Henrique, de certa forma, sim. Não de uma forma tão, assim, explícita, né? Esse tipo de discurso, mas eu tenho algumas amigas que falam assim, olha, joga para o universo. Então, nossa, muito comum isso, né, hoje em dia.
Eu creio que é uma coisa que está assim de uma forma muito sutil, presente em muitas coisas que a gente escuta, que a gente conversa, né, com as pessoas que não são cristãs. Uhum. Mas assim, dá um medo assim, porque eu acho que até o cristão pode cair nesse engano aí, né? Uhum. Nossa, isso que você falou, tipo... falei, Rogério. Eu acho que essa é realmente uma preocupação até nossa do cristianismo, porque eu já me vi falando isso na igreja, né? Tipo um apelo no final da mensagem. Fala assim, gente, nós não estamos propondo aqui uma religião para você. A gente está propondo aqui um relacionamento com Deus, com o seu Criador, enfim. Então, eu não sei até que ponto isso é uma influência externa, ou se realmente é um movimento de buscar uma espiritualidade mais interna e não tanto institucional, entendeu? Uhum. Cara, A gente tem que tomar... Não falei. tem um que é muito assim, de questão. Acho que é essa palavra aí, universo, velho. Tem muita pessoa que fala isso, tipo, como se fosse, sei lá, uma espécie de Deus, sei lá. Mas acho que essa questão de universo, as pessoas acreditam muito em energia, né? Tipo, karma, Sim. tipo, você fez alguma coisa boa hoje, sei lá, você ajudou alguém, aí o universo te recompensa, sabe? Tipo, fica uma energia em volta de você. Uhum. O duro é quando as pessoas identificam o cristão, né, e falam assim, nossa, eu adoro você tem uma energia tão boa, você vibra comigo. O que falar numa hora dessa? Uhum. É estranho. A Anaíla falou do universo, e eu me lembro de uma vez que eu estava voltando de um vestibular de metrô, aí eu vi duas mulheres conversando, aí uma falou, eu sinto todo dia no mesmo lugar para almoçar, porque eu sei que alguma coisa pode dar errado no meu dia, e o universo, e não sei o que lá. Então tem toda essa questão meio mística, meio inexplicável, assim, de você fazer certas coisas, e o universo te retribuir, e enfim. Mas é isso que a gente falou. As pessoas, elas gostam de... Hoje em dia a gente vê essa diferenciação entre espiritualidade e religião, porque a religião, como um conjunto de doutrinas, como um conjunto litúrgico, é uma parada que é vista como algo que vai castrar a sua experiência espiritual. É algo que é muito emolduradinho. Então, que nem a pessoa fala, acredito que a religião limita, só que a espiritualidade, ela expande. E o interessante é que essa espiritualidade que as pessoas falam, ela não define absolutamente nada. Ela fala assim, eu acredito na espiritualidade, onde eu busco Deus dentro de mim e eu transmito ele aos outros através das minhas ações. Então é uma parada meio mística, meio misteriosa, eu vou buscar Deus dentro de mim e eu vou revelar para as pessoas, mas não é muito bem definida. Então as pessoas não querem muito saber dessa religião certinha, dessa religião emoldurada, vamos dizer, mas que a gente também tem que ter o cuidado, né, que nem o Rogério falou, porque senão vira uma religião de fazer coisas e bater ponto no culto, por exemplo, e nas atividades da igreja, né? A gente tem que tomar cuidado, tem que ter a justa medida. Henrique, vou jogar uma informação para a gente pensar e, de repente, alguém já passou por isso ou tem uma informação melhor e pode me ajudar. Aí, em cima do post que está na tela, eu imagino que tem muita gente que fala isso como um chavão, que ouviu de alguém dizer e repete e, eventualmente, não tem uma profundidade. Ela não pesquisou nada a fundo. Não tem uma prática. Sim. E tem o contraponto, talvez, que, de fato, se a gente pensar em religião, a maioria das religiões, elas dão muito mau exemplo através da história. E isso aí meio que advoga contra, jogando todo mundo no mesmo balaio. Então, guerras, morticínios, invasões, ao longo da história, foi patrocinado pelas religiões. E isso acaba fazendo com que o cristão fica no mesmo balaio que todas as outras. Isso acaba sendo ruim. Talvez a gente consiga tentar separar uma coisa da outra. Não sei se alguém já passou por isso, sabe, de repente, ajudar a gente nisso daí. É uma objeção importante, né? A gente vai falar na sétima aula, a gente vai falar de liberdade e tem a objeção, né? Tipo, o cristianismo é uma camisa de força cultural, por exemplo. Ou o cristianismo é responsável por muitas guerras, ele é responsável por tirar a liberdade de muitas pessoas. Então, isso é algo que nós, como cristãos,
devemos aprender a responder, né? Como é que a gente explica toda a história de guerras, e que nem o Davidson falou, de morticínio. Então, é uma parada que a gente tem que ter a justa medida, né? Dessa questão da religião pela religião, da galera que sai matando gente em nome da religião, mas a espiritualidade também, porque a nossa religião cristã, ela é, que nem o Rogério falou, é relacionamento. Então, a gente tem que ter essa justa medida de como dialogar com o pessoal acerca disso. Então, as pessoas gostam de fazer essas diferenciações. Tem uma citação bem legal do N.T. Wright, que ele fala o seguinte sobre essa espiritualidade que a gente vê nessa pós-modernidade. O que vemos é uma reabilitação de formas de gnosticismo. Essa filosofia antiga propõe o seguinte: o que importa no ser humano é um núcleo interno, secreto, um eu real, que precisa ser identificado e autorizado a se expressar. E esse costuma ser um eu bem diferente da pessoa externa. Então, é isso que a gente viu nesse comentário anterior. Eu tenho que procurar transmitir esse Deus através de uma busca interna. Eu tenho que olhar para dentro de mim, de alguma maneira, expressar esse Deus ou expressar esse eu interno. E é muito interessante porque, como eu falei, se por um lado isso não define muita coisa, por outro lado, eu acho que existe um ponto positivo de a pessoa estar aberta à espiritualidade, né, a um mundo imaterial, vamos dizer assim. Então, eu acho que a gente pode usar isso como ponte. Nós, como cristãos, a gente pode usar isso a nosso favor, vamos dizer assim, porque uma pessoa que afirma que Deus não existe, que o que existe apenas é a realidade material, tem muito mais barreira do que uma pessoa que afirma que existe espiritualidade e esse tipo de coisa. Então, acho que a gente pode usar isso como ponte de contato, né? Eu esqueci de falar isso antes aí. Oi? Eu queria só reforçar esse ponto que você colocou aí, porque eu acho que esse é um ponto de ligação que a gente tem com a pós-modernidade interessante para o acesso ao evangelho. Porque enquanto a gente estava na modernidade lá e tudo precisava ser provado, e a ciência era exaltada, a questão de fé ela ficava muito subentendida, né? A gente tinha muito mais barreira, por exemplo, para evangelizar alguém que tem uma cabeça ainda na ciência do que alguém que hoje está aberto, né, para múltiplas escolhas. Claro que não é fácil, porque a pessoa ela vai entender que o evangelho é mais uma opção das muitas que ela tem, ok? Então aí vai entrar realmente a verdade sendo crucial. Mas pelo menos essa pessoa está aberta para ouvir coisas, né, e verdades diferentes daquilo que ela pensa. Isso. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter essa ponte de contato. Tanto que eu tenho uma amiga na faculdade, a gente foi um dia num parque lá com o pessoal, a gente começou a falar de Deus, e ela é muito nessa vibe de espiritualidade. Ela fala e não define nada, porque é uma característica da pós-modernidade, tipo, essa questão espiritual. Ela fala que até fez uma cirurgia espiritual, aí é bem doideira. E falando sobre Deus e tal, ela falou, mano, eu quero ter boas razões, tal, eu quero ser convencida de que Deus existe mesmo, então até indiquei um livro para ela, do Tim Keller, eu vou emprestar para ela, então isso é uma parada muito boa, é uma ponte muito boa que a gente pode usar. E aí, seguindo aqui na nossa linha de raciocínio, hoje em dia, pensando nessa diferenciação entre religião e espiritualidade, a gente tem que... travou aqui. A gente tem que a pós-modernidade, nessa galera que é mais aberta à espiritualidade, ela prega uma religião de autodescoberta. Você olhar para dentro de si, expressar esse eu interior, ou esse Deus que vive em você, talvez a gente possa até ouvir isso, existe um Deus dentro de cada um de nós, esse Deus precisa ser expresso, o que contrasta com o Evangelho, que é uma religião de redenção. A história do Evangelho é a humanidade ia morrer e não podia fazer nada a respeito. Então Deus intervém na história e muda todo o rumo. Hoje a gente não precisa mais morrer. Essa é a disparidade, esse é o contraste mais forte que a gente tem com a maneira de pensar e agir pós-moderna. Uma religião de autodescoberta, completamente centrada no eu, em contraste com o Evangelho, que é uma religião de redenção. Uma religião onde eu não tenho nada para dar para os outros. Eu não consigo salvar ninguém de si mesmo. O que salva é Jesus. Jesus me salvou, Jesus salvou vocês, e Jesus é a resposta que a sociedade precisa. E é isso, é religião de redenção. Então esse contraste é um contraste muito forte. Eu acho legal a gente ter em mente essa diferenciação, e para a gente poder também dialogar com o pessoal, entendendo, e sempre procurando entender exatamente no que a pessoa acredita, no que a pessoa não acredita. Bom, eu acho que esse foi o ponto 1 da aula. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa que queria falar lá atrás? Bom,
Vamos seguir então? E aí a gente vai falar de afirmações pluralistas, e aí vai chegar numa parte da aula que eu gosto muito, porque envolve um pouco de apologética. Então eu vou provocar vocês. Eu quero bastante interação nas afirmações que eu coloquei, eu quero saber como é que vocês responderiam a essas afirmações, tá bom? Então a primeira delas é a seguinte: é errado querer converter pessoas à sua religião. Cada um deve acreditar no que quiser e ponto final. Como é que você responderia a uma pessoa que dissesse isso para você? Porque essa pessoa está partindo do pressuposto de que cada um tem que achar o que é certo, cada um tem que achar a religião que funciona. Então, você querer converter a pessoa é errado. E também, e aí, pessoal, eu tô falando que querer converter no sentido humano, não de... A gente sabe que é o Espírito Santo que converte, mas eu acho que vocês entenderam, né? Tipo, esforços evangelísticos são errados. O que vocês responderiam para a pessoa que dissesse isso para vocês? Ô, Henrique, Diga. eu tenho lido um livro que fala sobre responder perguntas com outras perguntas. Então, assim, ajuda, né? Eu tenho percebido isso com algumas conversas que eu tenho, responder esse tipo de pergunta com outras perguntas, porque, na verdade, né, se fosse, na verdade, uma pergunta, essa sua pergunta aí da pessoa falando, trocando ideia, às vezes é uma cortina de fumaça que ela coloca sobre nós e ela, na verdade, não quer saber de verdade, ela só quer atacar. A pessoa ela não quer ter um tipo de resposta justificativa, uma justificativa, nem que seja plausível. Ela está fechada com ela mesma e ela só faz isso para atacar. Então, provavelmente, não sei, né? Eu responderia contra-pergunta, perguntando em alguma situação que a gente sabe que é errado, que ela sabe que é errado, mas que se eu fizesse essa mesma afirmação que ela fez, não faria sentido. Por exemplo, né? Uma pessoa que não acha que é errado matar. Ou melhor, isso. Uma pessoa, ela acha que matar é certo, tudo ok com isso, assassinar mesmo, tudo ok. E a gente não tenta convencer essa pessoa do contrário. Ou outras coisas também que são maléficas para a sociedade de uma maneira geral, e que a gente tem que tentar esse convencimento que a pessoa ia entender isso em certo nível, né? Então, coisas assim, pessoas intolerantes, por exemplo, ela mesma tenta convencer pessoas intolerantes de que a intolerância é errada. Então, ela está tentando, de alguma forma, argumentar porque ela sabe que existe uma verdade. Então, eu ia responder mais ou menos isso. Se você vê uma pessoa que é intolerante, você ia tentar convencer ela de que a intolerância dela está errada, porque você sabe que isso traz consequências para a vida dela. E para uma sociedade também, de uma maneira geral. Então, enfim, falei, mas seria mais ou menos Legal, isso aí. não. Deu para entender, legal, gostei. Alguém mais? Vai, quero mais uma resposta aí. O que vocês falariam para alguém que dissesse isso para vocês? Ô Henrique, com licença pessoal, boa noite. Entrando de gaiato aqui na aula, muito da hora. Eu vejo que tem uma fonte aí de errado querer converter pessoas à sua religião. Pensando do ponto de vista brasileiro, um país colonizado, um país que viu algumas atrocidades sendo feitas em nome da religião, as pessoas usando isso como uma defesa, como uma, digamos assim, um escudo para que algumas atrocidades que rolaram no passado não se perpetuarem. Então, não é novidade para ninguém que o nosso país, há 500 anos para cá, é um grande cemitério indígena, escravizados, foi o país onde mais pessoas foram trazidas da África para cá para fazer trabalhos forçados, massacre dos indígenas, em nome de um Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente acredita que não é o que nós acreditamos, mas que foi feito em nome deles. Então, tem uma parte de algumas pessoas, por exemplo, você falou de amigos da faculdade, que eu também tenho amigos de outras esferas sociais que pensam exatamente nisso. Não é bom a gente querer impor essa religião às pessoas, cada um tem que acreditar no que tem que acreditar, para a gente, né, não ceder a essas pressões e não querer sair matando as pessoas, como aconteceu no passado. Então, eu percebo esse ponto. Interessante, mano. Nossa, legal que é muito boa essa dinâmica da aula, porque a gente prepara coisas para falar, mas surgem novas coisas durante a discussão. Porque essa afirmação que o Lucas falou, ela tem como base a ideia de que o cristianismo é uma camisa de força cultural e de que o cristianismo destrói culturas. A gente vai falar disso na nossa aula 7, que é a aula de liberdade. Então não percam, porque a gente vai responder exatamente a essa objeção, mas o lance é que o cristianismo verdadeiro, ele não destrói a cultura, mas ele... Ai, eu não tô com a aula preparada, como se
Por exemplo, o Tim Keller ele fala o Ele seguinte, transforma a cultura. ele transforma a cultura, exatamente. Todas as culturas humanas precisam ser corrigidas em algum ponto. Mas o lance no que diz respeito à expressão de adoração a Deus. A Bíblia fala que a gente tem que louvar o Senhor, mas ela não estabelece nem o ritmo e nem a métrica. Então existem maneiras diferentes de você louvar o Senhor. E isso não deve ser destruído pelo cristianismo, né? Infelizmente, alguns esforços missionários tornaram nações muito uniformizadas. Ficou todo mundo igual aos americanos. E não preservou a pluralidade daquela sociedade. Infelizmente foi ensinado errado, mas essa pluralidade deveria ter sido preservada. Veja bem, diferente de pluralismo, né? Uma maneira de se expressar como um ser humano, porque Deus é o Deus da pluralidade, Deus criou a natureza, Deus criou cada um de nós. Nós somos muito diferentes, Deus nos criou. Então isso faz parte da adoração a Deus. Mas aí na aula de liberdade a gente fala disso mais a fundo, a gente traz mais objeções, tá bom? Bom, a resposta que eu estava pensando em dar para essa pessoa que fez essa afirmação seria a seguinte: ela está falando que a nossa religião ela tem que ser privativa, então eu não posso impor a religião para os outros, né? Eu não posso tentar converter ninguém, e portanto a minha religião ela tem que ser praticada no mundo, na minha vida privada. Só que é muito interessante porque essa pessoa está querendo que a minha forma de viver seja restrita à minha vida privada, mas que a opinião dela seja aceita por todo mundo. Ela está impondo que cada um deve acreditar no que quiser e ponto final. Ela está impondo que é errado querer converter as pessoas à sua religião. Então, você, cristão, você não pode converter as pessoas, você tem que viver a sua vida pessoal com Deus, e é isso. Mas todo mundo tem que pensar da mesma maneira que eu penso. Então, eu coloquei uma resposta aqui, né, que depois a gente vai dar os slides para vocês, e aí coloquei, né, a própria frase não se sustenta, pois quem a afirma está fazendo justamente o que exige que outros não façam, que é convencer alguém de algo, né, que é querer que alguém haja de certa maneira. Ficou claro? Deu para pegar a visão? Legal. Cara, eu acho que eu iria também muito para esse ponto dessa questão da pergunta. Acho que é uma pergunta que caberia seria, tipo, falar para a pessoa, você não acha que uma pessoa que realmente crê que as pessoas que, sei lá, não creem em Cristo estão condenadas, ela não evangelizar, não tentar converter outras pessoas, é uma forma de, sei lá, de egoísmo, de simplesmente ver as pessoas indo pro inferno e, tipo, não fazer nada. Isso. Tipo, não seria muito pior? Acho que é uma forma válida também. Legal. Falar sobre essa questão do destino, né? Tipo, quando a gente não evangeliza, o destino das pessoas está em jogo, né, mano? Eternamente falando. Legal, Gui. Acho que, dependendo da conversa, dá para encaixar isso sim. Boa. Mano, eu olhei aqui no relógio, já é 7h37. Legal que tá passando rápido. Vamos para a próxima afirmação pluralista. Todas as grandes religiões ensinam basicamente o mesmo. O que está por trás dessa afirmação? As religiões ensinam todo mundo, ensinam as pessoas a serem moralmente boas, a cuidarem da sua família, e ensinam as pessoas a querer o melhor para a sociedade. Portanto, não faz diferença seguir uma religião ou outra. Todas as religiões ensinam basicamente o mesmo, então não tem para que você querer converter as pessoas para uma religião específica. Tanto faz a prática religiosa que você quiser seguir. O que vocês diriam para uma pessoa que dissesse isso? Oi, Henrique. Oi. Há pouco tempo, agora, há poucos dias, eu tive uma dificuldade com um casal que eu conheci, e eles são da Igreja Congregação Cristã. Uhum. E assim, eles estão na Igreja Congregação Cristã, mas aparentemente são totalmente contra a igreja. E eles têm mais ou menos essa visão de que tudo é válido, que o mais importante é o amor. Pensando na primeira frase, né, a questão de converter, eu acho que a gente não pode fugir de confrontar com relação ao pecado e à cruz de Cristo, né? Porque, assim, não tem como você ter uma identidade forte, consolidada, sem falar da condenação. Eu fico pensando nisso, né? Às vezes a gente fica, assim, com medo de ser intolerante, de ser tomado como alguém que é autoritário, ou que é exclusivista, né? Mas, assim, em algumas situações, a gente vai ter que falar que existe um único caminho, né? Não vai ter saída. Uhum. A verdade é inevitável, né?
não existe a verdade. As pessoas tentam criar formas de dizer que a verdade é relativa, mas a verdade é inevitável. Cada um vai viver a vida de acordo com uma narrativa que alega ser absoluta, né? Então a gente realmente está diante disso. Isso pode ser trazido à tona para o pluralista. Fala, mano, você vive a sua vida de maneira, tipo assim, se você fala que Deus não existe, essa é uma verdade absoluta para você. Ela explica a realidade como um todo, cara. E dessa afirmação de que Deus não existe decorre toda a maneira como você vai viver a vida. Então a verdade é inevitável. E hoje em dia isso está fora de vista. As pessoas acham que a verdade é relativa, que você vive sua vida e tal. Mas a verdade ela é absoluta e, enfim. Então, boa, né, ainda. Vai, mais uma pessoa para falar aqui das grandes religiões que ensinam basicamente o mesmo. O que vocês diriam para essa pessoa? Ô, Henricão. Perguntaria para ela o que ela acha que essas religiões ensinam. Boa. Porque eu mesmo não ia saber, por exemplo, você pega as maiores aí, você pega o islamismo, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo. Eu duvido que alguém, assim, a pessoa podia estar bem preparada, só que ela dificilmente saberia responder assim, em detalhes qual que é a mensagem central de cada uma delas. Ela fala isso, de novo, como um chavão, que ela não sabe o que está dizendo, mas é só uma maneira de se esquivar e... Isso. Enfim, não quer saber da verdade mesmo. Eu queria só reforçar, dizendo que o cristianismo ele tem uma grande diferença de todas as demais religiões, né? Todas as religiões, elas ensinam sobre o que a humanidade pode fazer para o seu Deus. Ok? E o cristianismo é o único que vai falar sobre o que Deus já fez pela sua humanidade, né? Então, não tem nenhuma religião que tenha noção da graça que nós temos. Eu acho que isso é um grande diferencial, porque nenhum Deus de outra religião morreu pelos seus filhos ou pelas suas criaturas. Ao contrário, né? As outras religiões ensinam que você tem que fazer o sacrifício para chegar a Deus. As ofertas, as oferendas. Então, isso inverte totalmente no cristianismo. Esse é um ponto de muita diferença, cara. Isso. Se a gente explicar bem a exclusividade do cristianismo, vira uma excelente resposta mesmo. O que o Rogério está falando aí. Eu gostei muito do que o Vitinho falou, porque hoje em dia as pessoas fazem alegações, mas elas não têm evidências que apoiem as alegações delas. Então, uma pessoa que fala isso aqui, ela não tem a mínima ideia do que ela está falando, de verdade. Ela ouviu de alguém, ela ouviu em algum lugar e ela reproduz. Então, essa resposta está errada por quê? Porque as religiões, elas têm ensinos basilares que se contradizem. Não tem como todas as religiões serem verdades ao mesmo tempo. Talvez todas as religiões sejam mentiras ao mesmo tempo, mas não tem como elas serem verdadeiras. E aí eu trouxe duas grandes religiões para a gente comparar a base da base dos ensinos, para a gente ver que não faz nenhum sentido dizer que elas ensinam a mesma coisa. O budismo, ele não acredita necessariamente em Deus. Vocês sabiam disso? O budismo não fala de um ser pessoal que trouxe à existência o universo. Ele fala que quando você atinge a iluminação, você se torna um com o todo impessoal que rege o universo. Isso é importante. O budismo é uma religião que a gente pode até dizer como ateísta. Olha que doideira. E o budismo acredita em reencarnação. Só que quando a gente compara o budismo com o islamismo, são grandíssimas religiões, a gente tem que o islamismo ele acredita na existência de Deus e que ele acredita que só existe uma vida e uma morte e depois você enfrenta o julgamento de Allah. Então, comparando essas duas grandes religiões, a gente pode fazer isso com qualquer religião, com o hinduísmo, com o cristianismo, o hinduísmo com o judaísmo. A gente vai ver que bem na base dessas religiões elas se contradizem por completo. Então não faz o menor sentido dizer que as grandes religiões ensinam a mesma coisa e que tanto faz segui-las. Elas têm ensinos completamente contraditórios e elas alegam explicações da verdade espiritual completamente diferentes. Isso é importante a gente ter em vista. E aí eu deixei um slide aqui para a gente poder saber das religiões. A gente não precisa ser especialistas em religiões. Mas quando a gente sabe esses 4 pontos aí que estão no slide, a gente está bem preparado para conversar com diferentes pessoas de diferentes religiões sobre essa questão espiritual. Então, de maneira geral, a gente precisa saber o que essa religião fala sobre a natureza da realidade última, o que essa religião fala sobre o destino das pessoas quando elas morrem, o que essa religião fala sobre o problema universal que a humanidade enfrenta e qual que é a solução para esse problema universal. Então, as grandes injustiças no mundo, para o budismo, são corrigidas pelo karma, por exemplo. Então a gente vai tendo essa linha de raciocínio, a gente vai comparando as diferentes religiões. Deixa esse slide para quem quiser, quem se interessar depois. Eu acho que é valioso a gente ter essa ferramenta em mãos. Boa. Aí eu tenho aqui uma afirmação
que ela é mais difícil, eu acho que eu vou passar por ela direto, porque eu não saberia, sei lá, né? Eu acho que é legal a gente trazer a resposta direta. Tem pessoas que falam que cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas que nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral. Então, cada religião aprende uma parte aí da realidade e elas apontam para coisas parecidas, mas enfim. E aí tem uma narrativa que ela resume essa afirmação. Vitinho, você pode ler para a gente esse textinho aqui? Um grupo de cegos, você quer que eu leia de novo? Cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral. Um grupo de cegos ouviu dizer que um animal estranho, chamado elefante, havia sido trazido para a cidade, mas nenhum deles estava ciente de sua configuração e forma. Por curiosidade, eles disseram: precisamos inspecionar e conhecê-lo pelo toque, do qual somos capazes. Então, eles o procuraram e, quando o encontraram, tentaram tateá-lo. No caso da primeira pessoa, cuja mão pousou na tromba, disse: este ser é como uma cobra grossa. Para outro, cuja mão chegou à orelha, parecia uma espécie de leque. Quanto a outra pessoa, cuja mão estava sobre a perna, disse: o elefante é um pilar como um tronco de árvore. O cego que colocou a mão de lado e disse que o elefante é uma parede. Outro que sentiu o rabo descreveu-o como uma corda. O último sentiu sua presa, afirmando que o elefante é aquilo que é duro, liso e como uma lança. Aí a gente tem essa narrativa que ela traz essa metáfora das religiões. As religiões são cegos, apalpando partes diferentes do elefante, e chegam a realidades, chegam a respostas diferentes, a explicações diferentes dessa realidade espiritual. Então essa é uma narrativa bastante comum aí, talvez muitas pessoas conheçam. Aí eu coloquei aqui a imagem, seria mais ou menos isso que aconteceu com os cegos. E o lance é o seguinte: quando a pessoa diz que cada religião enxerga uma parte da verdade espiritual, mas nenhuma delas é capaz de enxergar a verdade integral, eu só posso afirmar que nenhuma religião é capaz de enxergar a verdade integral se eu conhecer a verdade integral. Só que é impossível para mim, ser humano, alegar que eu conheço a verdade espiritual. De alguma maneira, eu tenho que ter visto a realidade espiritual como um todo para afirmar que cada religião aponta para cada parte da realidade espiritual. Ficou clara essa parte para vocês? Então, a resposta, né? A resposta vem em forma de pergunta. Como saber que nenhuma religião consegue enxergar a verdade integral, a menos que você tenha um conhecimento superior, abrangente da realidade espiritual, que afirma faltar em todas as religiões? Ficou claro essa afirmação, pessoal? Deu para entender bem? Então é legal ter isso em mente, porque muitas vezes as pessoas elas partem de premissas que são premissas que não fazem sentido, né? Como é que eu vou alegar que as religiões apontam para partes da verdade espiritual? Eu tenho que ter visto a realidade espiritual como um todo para falar isso. Ninguém tem esse acesso. E aí a gente chega à nossa última afirmação. 7h50 ainda, tá de boa. A religião existe para satisfazer necessidades psicológicas e sociais. O que está por trás dessa afirmação? Essa afirmação faz referência à necessidade que o ser humano tem de crer para se sentir completo, para se sentir bem consigo mesmo, né? Então, é como se o ser humano encontrasse realização por meio de alguma ordem espiritual. Então, se o propósito das religiões é satisfazer essas necessidades psicológicas, se as pessoas elas conseguem se sentir satisfeitas com diferentes religiões, no fundo, não faz tanta diferença a religião que você segue. O importante é você estar satisfeito psicológica e socialmente. Alguém quer arriscar aqui? O que vocês responderiam? Eu estou falando arriscar porque quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu não fazia a menor ideia do que falar. Mas, enfim. Eu creio que as pessoas, elas esperam mesmo ser satisfeitas nas suas necessidades, nos seus sofrimentos atuais. Então, quando você lê essa frase, faz muito sentido para muita gente. Vai lá para a igreja, a gente vai orar, ou vai lá na minha religião, a gente vai meditar. Então, a gente vê que o ser humano, ele está muito focado no aqui e agora. Eu entendo isso. A gente evangeliza as pessoas, e quando você, até a gente como cristão, a gente fala, não, vamos fazer uma casa de paz, você está com algum problema na sua vida, as pessoas aceitam. E
E é um chamariz para a gente até evangelizar, né? Estou dizendo da nossa parte, mas eu vejo essa necessidade do mundo mesmo, né? O mundo em geral, procurando sanar suas dores pessoais e atuais, né? Usando a religião como um meio para um fim, né? Eu penso, cara, que essa frase ela tem muito mais a ver com a consequência do que com a essência. Eu acho que as pessoas, quando dizem que a religião está preenchendo um vácuo social ou uma carência psicológica, elas estão vendo parte de algo que é muito mais profundo, é a ponta de um Titanic. Isso pode acontecer numa esfera superficial como uma consequência de uma transformação interna no seu essencial. Então, quando a gente apresenta Cristo, a gente entende que essa pessoa será transformada de dentro para fora e ela mudará toda a sua cosmovisão e Cristo preencherá a existência do seu ser e projetará essa pessoa para a eternidade. Então, isso é muito maior do que uma lacuna social ou psicológica. Essa carência preenchida aqui na questão social, eu penso que ela pode ser um desdobramento superficial de uma transformação interna. Não sei se eu fiquei claro, se eu fui claro. Uhum. O Rogério, eu entendo, tipo assim, a transformação social e psicológica decorre de uma transformação interior, certo? É perfeito, Rogério, isso que você falou. É o que o Richard disse. Acho que as religiões servem para preencher um vazio que tem no ser humano e também ter um lugar para seguir, ter uma noção do que é certo e que é errado. Legal, Richard, vamos trocar uma ideia sobre isso que você falou. Então, respondendo a nossa afirmação aqui, é errado afirmar que as religiões existem para satisfazer necessidades psicológicas e sociais, ou até mesmo para preencher o ser humano, porque a gente vai ter, eu vou usar o seguinte exemplo. Imagina que você vai ao médico com o objetivo de que o médico te ajude a ter mais autoestima, ou que o médico te ajude a vencer o medo. Faz sentido você ir no médico para você ter mais autoestima? Você procura um médico quando algo de errado está com você e você quer uma explicação do que está errado com você e você quer que ele te oriente a voltar ao que é normal. Da mesma maneira, as religiões elas não têm esse veio de querer satisfazer necessidades psicológicas e sociais. As religiões têm como efeito isso, muitas vezes as pessoas usam religiões como esse meio para esse fim. Só que as religiões, antes de mais nada, elas buscam explicar a realidade. O que está de errado com a realidade e como essa realidade vai ser no futuro, o que vai ser corrigido nessa realidade. Então a gente precisa ter... Isso, travou o computador. Agora foi. Então a gente precisa ter esse senso. Uma amiga minha, ela afirmou isso. Tipo, a religião existe porque o ser humano se sente sozinho e é isso aí. Eu falei, mano, a religião, antes de mais nada, procura explicar a narrativa humana. De onde a gente veio, para onde a gente vai e o que vai acontecer com a gente. Antes de mais nada. Então é importante a gente ter isso em mente. E aí, continuando com aquilo aqui. Oi. Desculpe interromper de novo. Não, fala aí. Mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que pode ser válida aqui, que é exemplificar com a nossa própria vida, né? Eu lembro, eu não sei quem foi na pregação no Horto mesmo que aconteceu, foi ontem nos Jovens, lembrei agora, que o pastor, ele havia dito que nós cristãos provavelmente vamos sofrer mais do que os não cristãos, porque a gente vai se privar de muita coisa, a gente vai ter a guerra aqui entre o nosso corpo e o espírito, e falar isso para um não crente, falar isso para uma pessoa que faz esse tipo de questionamento, acho que é válido, dando exemplo da nossa própria vida, falando, você acha o quê? Que é só mil maravilhas? Não é não, a gente, na realidade, quando a gente tem um encontro com essa realidade, quando a gente entende que a religião explica a realidade, a gente, na verdade, as nossas necessidades, a gente tem um shake com as nossas necessidades, a gente fica com essa luta, com essa angústia, muitas vezes tem que se abnegar para fazer as coisas. Então não é nada confortável, não é simplesmente algo que a gente se refugia porque a gente precisa. É o contrário, a gente, que nem o Rogério falou, a gente tem essa revelação e por conta disso a gente muda o nosso ser e isso é muito desconfortável. E exemplificar isso, né, com as coisas que a gente faz durante o dia a dia. Então, eu não faço isso porque eu acredito nisso. E a pessoa vai entendendo que, de certa forma, em algum sentido, é doloroso. É interessante essa transformação que o cristão sofre, porque, de primeira, essa transformação dói,
mas conforme Deus vai convertendo o nosso coração para o coração dele, fica muito melhor, a gente é liberto mesmo, a gente deixa coisas horríveis para trás, né, o que é o pecado. Então é interessante essa questão que é desconfortável, mas ao mesmo tempo é muito bom porque é libertador, né? Gostei muito do que você falou, Vitinho. Henrique, posso rapidamente só trazer uma contribuição para, de repente, a gente pensar? Eu acho que muitas das religiões, pensando na religião cristã brasileira, tem um inconsciente coletivo, né? As pessoas falam isso por conta de um inconsciente. E as pessoas, às vezes, veem isso na TV, por exemplo. Então, fala assim, irmão, quando você chegou na igreja, como é que estava a sua vida? Aí a pessoa, desempregado, separado, sem dinheiro. E agora? Como é que você tá? Tô bem, tô feliz. Parei de beber, não bato mais na minha mulher. Tô trabalhando. Então isso aí também tem um quê uma fonte que alimenta isso, né? E isso aí acaba trazendo a pessoa para um lugar comum mesmo. Sim, nossa, perfeito, Davidson. Eu não tinha parado para pensar nisso, é muito verdade, né? A gente tem canais na televisão de pessoas falando exatamente isso que você disse. Então a gente tem essa força cultural de falar que vai transformar a sua vida e que você vai ganhar carros e casas, e enfim, né? Essa transformação. E aí, só para terminar aqui o comentário do Richard, então, acho que a gente já conseguiu falar sobre essa questão de preencher o vazio, ter um lugar para seguir, e também a religião é para ter uma noção do que é certo e do que é errado. É legal isso que você falou, Richard, porque, de fato, quando você tenta justificar o certo e o errado sem a existência de um Deus, sem a existência de uma base transcendental, a gente cai num dilema terrível, né? Ainda bem que a gente não é ateu, porque isso é problema dos ateus, de tentar justificar o certo e o errado sem Deus. Mas, de fato, né, nesse seio da existência de Deus, a gente tem um espaço intelectualmente muito favorável para argumentar a favor do certo e do errado. Bom, acho que é isso. Essa foi a última afirmação que eu trouxe. Então, a gente já está caminhando para a conclusão da aula. E eu entendo que a apologética se faz cada vez mais necessária. Essas foram algumas objeções que podem aparecer para a gente ao longo da nossa vida como cristãos. Mas existem objeções mais difíceis e mais complexas de serem respondidas, a exemplo do problema do mal no mundo, ou pessoas que pressionam o Deus do Antigo Testamento, por exemplo. Então, nós, como cristãos, a gente tem que saber explicar a nossa fé, não que a gente tem que não que tenhamos que ser os caras muito profundos em apologética, mas é muito incrível quando a gente tem boas razões para crer no que a gente crê, porque as pessoas, elas ficam sem reação quando a gente responde de volta essas objeções, quando a gente devolve as perguntas, que nem o Vitinho falou. Então, a apologética ela se faz cada vez mais necessária, lembrando de 1 Pedro 3,15, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês, contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. Depois ele fala aqui, para a galera se envergonhar de falar mal da gente. Porque o lance é que quando a gente está argumentando, quando a gente está trocando ideia com as pessoas sobre fé, talvez a gente vá desnudar a cosmovisão da pessoa e expor que essa cosmovisão é uma cosmovisão que não faz muito sentido. Então, se a gente não tem a confiança da pessoa, se a gente não tem tato na maneira como a gente fala, a gente perde a pessoa. E quando você perdeu a pessoa, você perdeu tudo. Não importa ganhar a discussão. Aquela pessoa precisa de Jesus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso como cristãos, porque é que nem o Rodrigo Silva falou, talvez nós sejamos o mais perto que a pessoa está chegando de ler uma Bíblia. Então, a nossa vida é um reflexo da Bíblia que a gente lê todos os dias. A gente tem que ter isso em mente nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, e também nessa nossa maneira de comunicar o evangelho e trazer objeções à cultura e à cosmovisão pós-moderna, tá? Esses foram os livros que eu usei para a aula. Eu recomendo fortemente, se você está com vontade de ler sobre apologética depois dessa aula, eu espero que sim, né? Eu espero por isso. Eu recomendo esse livro do Tim Keller, é um livro extremamente acessível, vale muito a pena, recomendo para todo mundo. Usei o capítulo de espiritualidade do N.T. Wright, o Vitinho que me emprestou esse. E também usei o capítulo 3 desse livro aqui, que é a verdade, né? O tema do capítulo é pluralismo religioso. Aí, só para comentar, está escrito aqui embaixo, né? Como comunicar o evangelho ao mundo pós-moderno. Mas esse não é um livro que vale tanto a pena a ser comprado, porque ele é muito mais teórico. Então, eles falam das diversas estratégias que eles usam nos Estados Unidos para levar o evangelho, só que é algo que não se aplica muito no nosso dia a dia. Então, eu não recomendo tanto a leitura desse livro, mas aí tem que fazer jus à bibliografia, porque esse capítulo 3 me ajudou bastante.